Oi, meu nome é Giovana Penteado E o meu é Amante Martins. e a segunda estrela direita nos trouxe para esse vídeo. Que vai te falar mitos e verdades sobre a segunda entrevista do ICP. Será que é mais difícil? Os recrutadores da Disney são mais exigentes? Meu inglês é bom o suficiente? Essas são algumas das perguntas que a gente vai tentar deixar claro para vocês no vídeo de hoje. E é claro, tudo baseado na nossa experiência. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a segunda entrevista é mais difícil que a primeira. Mito ou verdade? Mito! Na verdade, as duas entrevistas são bem parecidas. O que pode mudar é que na primeira fase, geralmente, as pessoas fazem com mais de uma pessoa e na segunda costuma sempre ser individual. E normalmente a primeira entrevista costuma ser um pouquinho mais focada na sua experiência pessoal, no seu currículo, e a segunda um pouquinho mais no trabalho efetivamente da Disney, então situações, esse tipo de coisa. Os recrutadores da Disney são bem mais exigentes do que os da STB. Mito ou verdade? Na verdade, isso é um mito. Por quê? Nas duas entrevistas, os dois estão ali com o objetivo de te entender, de te ouvir, de te conhecer. O objetivo é o mesmo e eles vão simplesmente passar a conversa de vocês para o que a empresa está esperando. O nível de inglês é tão importante na segunda entrevista quanto era na primeira. Verdade. O nível exigido do seu inglês é o mesmo para a primeira e para a segunda entrevista. E se você já passou da primeira, pode ficar tranquilo que é a mesma coisa. Eu tenho que saber tudo que tá rolando na Disney atualmente, ter assistido todos os filmes e saber tudo sobre os parques. Verdade! Que louca! Mito ou verdade? Verdade! Não, gente, brincadeira. Isso aqui é um mito. É óbvio que você não precisa ter assistido todos os filmes da Disney, não precisa conhecer sobre todos os parques. Talvez seja bom saber que Harry Potter não é na Disney. Brincadeira, mas é sério, não vai ser isso que vai ser avaliado. É um programa de trabalho, no final das contas. E o que vai ser avaliado é a sua experiência, como você responde aquelas situações, aquelas perguntas, como você consegue passar um pouquinho de você para o entrevistador. Sim. Porém, isso leva a gente a outro ponto. Será que é um mito ou uma verdade que eu preciso saber sobre a Disney como empresa? É uma verdade, apesar de não ser absoluta. É claro que é muito importante você saber pelo menos a visão, a missão e os valores da empresa que você está querendo trabalhar, mas você não precisa saber, por exemplo, quem é o CEO da Disney do momento. Disney Freak. Eu preciso estar com o Disney Look completo no dia da minha entrevista. Mito ou verdade? Isso é um mito. Na verdade, não é obrigatório você estar com o Disney Look completo, porém a gente tem uma ressalva. Assim, é legal talvez estar com o Disney Look, porque assim, de repente, se a Disney tem duas pessoas iguais, como é que eles vão diferenciar? Será que eles contam isso? A gente não sabe, não é uma certeza. Agora, por exemplo, tem coisas a ser consideradas. Tem gente que foi com cabelo roxo na entrevista e passou? Sim. Tem algum candidato que foi muito bom só porque ele tem uma tatuagem, um cabelo colorido ou um piercing, ele vai deixar de passar? Provavelmente não. Agora, claro, tem essa questão de você já está preparado e já está no Disney Look, pode também, de repente, te diferenciar se você tiver empatado com alguém. Exatamente. Talvez possa. Então, assim, como sugestão, a gente diz para tentar ir no Disney Look se você puder, porque é uma coisa que não vai te atrapalhar. Mas também não é uma regra que se você não tiver no Disney Look completo, você não vai passar. Eu posso escolher a data que eu vou embarcar e o condomínio que eu vou morar. Mito ou verdade? Mito. Quem determina o condomínio que você vai morar é o housing, não é uma coisa determinada pelos recrutadores da Disney. Além disso, mais pra frente no seu processo, você vai ter uma parte que é diretamente com o housing que você vai colocar suas preferências. E a data de embarque, isso sim é pré-determinado pela Disney. A partir do momento que você está no processo de 2CP, eles entendem que você está disponível para ir em qualquer uma das datas que eles te colocarem. Eu posso sugerir a role e a work location que eu quero trabalhar. Mito ou verdade? Verdade. Não é certeza, óbvio que ele ou ela vai te colocar na role que você pediu ou na work location que você pediu, mas você pode sugerir. E isso, por exemplo, você pode falar, esse é meu parque favorito, por tais razões, eu gostaria de trabalhar lá, ou eu me identifiquei muito com essa role, eu sinto que eu ia desempenhar um bom papel nela, e esse tipo de coisa. Se minha entrevistadora for a Regina, eu vou passar com certeza. Mito ou verdade? Mito. Não é porque a Regina é brasileira que ela vai passar todos nós, infelizmente. Afinal, somos todos brasileiros. A Regina, não é à toa que todo mundo chama ela de rainha do CP, ela é tão qualificada como qualquer outro entrevistador, tão séria quanto qualquer outro entrevistador, e ela vai passar ou não se você tiver o perfil ou não para a empresa.
Isso não vai mudar, não tem jeitinho brasileiro que vai ajudar na entrevista. O que vai contar é o quanto você conseguiu interagir com ela, se conectar com ela, passar um pouquinho da sua experiência e de quem você realmente é. Assim como com todos os outros recrutadores. Isso aí. Eu passei na primeira entrevista e com certeza vou passar na segunda. Mito ou verdade? Mito. Apesar da grande peneira ser na primeira entrevista, não é todo mundo que passa para a segunda fase que é aprovado no processo. Eles levam em conta o seu rendimento, as suas respostas, tudo que você apresentou ali naquele momento. Eu fiquei de stand-by na primeira fase e agora eu tenho menos chance de ser aprovado. Mito ou verdade? Mito. Não é porque você ficou de stand-by na primeira que você não vai passar na segunda ou que você tem menos chances ou até menos qualificado que alguém que passou direto. Tem gente que não passa direto na primeira entrevista e passa direto na segunda, que é com a Disney. Tem gente que fica de stand-by na segunda, apesar de ter passado direto na primeira. E tudo isso varia realmente, depende muito do seu dia, do entrevistador, às vezes você estava um pouquinho mais nervoso na primeira, tá mais calmo na segunda. Tudo isso vai influenciar. As perguntas da primeira e da segunda entrevista são diferentes. Mito ou verdade? Verdade. São duas pessoas diferentes, dois momentos diferentes e, é claro, algumas perguntas podem ser as mesmas, porque o processo é o mesmo, mas nunca se sabe em qual rumo da conversa que vai levar. Então é bom você estar sempre preparado para poder responder qualquer tipo de pergunta. Mas apesar disso, a gente sabe que existem algumas perguntas que são frequentes, tanto da primeira quanto da segunda entrevista. Mas isso leva ao nosso próximo ponto. É bom ir com as respostas decoradas para a segunda entrevista. Mito ou verdade? Mito. A gente sabe que se você der uma estudada naquela lista e se preparar para possíveis situações, é claro que pode te ajudar. Mas decorar a sua fala em si pode só te atrapalhar, porque você pode ficar nervoso, não conseguir lembrar do que você tinha pensado e na hora não conseguir falar muita coisa. Ou fica até uma coisa mecânica, você Exato. não consegue passar exatamente aquilo que você queria. E um outro ponto é, vai que ele te faz uma pergunta que não estava naquela lista e você trava completamente. Por isso você tem que estar sempre aberto a qualquer pergunta que ele pode te fazer. Eu vou ser colocada em situações hipotéticas que podem acontecer no meu dia a dia de trabalho. Mito ou verdade? Verdade. Isso é bem comum na segunda entrevista, é até um pouquinho de diferença da primeira. E eles vão te perguntar coisas como, por exemplo, o que você faria se alguma coisa desse errado na atração que você está trabalhando? O que você faria se você encontrasse uma criança perdida? O que você faria para fazer um magical moment para um guest num determinado momento específico? Esse tipo de coisa. Se eu ficar de stand-by ou for reprovado na segunda entrevista, a Disney nunca mais me contrata. Mito ou verdade? Mito. A gente sabe e conhece muita gente que tentou várias vezes, vários anos seguidos para passar, ficou de stand-by ou foi reprovado e depois de alguns anos conseguiu. Então não desista. Meu sucesso na entrevista e minha role dependem do recrutador que eu caí. Mito ou verdade? Mito. Existem algumas teorias de conspiração que falam que um recrutador aprova mais, que outro aprova menos, mas isso nada mais é do que teorias mirabolantes. Tem gente que fala também que algum recrutador específico aprova mais pessoas para um mesmo tipo de role. E isso também, gente, vamos lá, nada a ver. Então esses foram alguns mitos e verdades sobre a segunda entrevista do ICP. Mas lembrando que nesse processo nada é pré-determinado e todo ano pode mudar alguma coisa. E se você gostou e quer saber mais sobre trabalhar na Disney, veja os outros vídeos do nosso canal e acesse o nosso blog que tá aqui na descrição. E boa sorte então pra todo mundo que tá tentando a segunda entrevista. Um beijo e até a próxima! Acabou o vídeo!